Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. No primeiro domingo da Quaresma, sempre é o evangelho das tentações, sempre. Porque é o evangelho que vai mostrar Jesus que ficou 40 dias no deserto, dando origem ao tempo quaresmal, 40 dias que nós seguimos agora. Jesus foi tentado no deserto, nós também na Quaresma somos tentados e precisamos nos manter firmes nos nossos propósitos, de não abandonar a Deus, abandonando aos irmãos. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, a gente já sabe que é mentiroso. Pois bem, primeiro domingo da Quaresma, na nossa caminhada quaresmal, a caminhada de conversão, essa é a nossa primeira parada. Nós fomos convidados a ir para o deserto com Jesus. O deserto na Bíblia é o lugar de oração, mas é também o lugar dos demônios, é o lugar do medo, é o lugar da tentação. 40 anos o povo de Israel passou no deserto. Deserto é somente céu e areia e muito sol quente. Deserto é somente o céu
e a imensidão de terra, sem árvores. E o povo caminhou 40 anos ali por aquele deserto. Tempo de purificação, tempo de firmeza na fé, tempo de purificação no sentido de quero saber quem é que vai chegar até o fim. Até Moisés não chegou até o fim. Até Moisés, que era o guia, ele não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque ele duvidou. Um dia de sol muito quente, e o povo estava com muita sede. E o povo começou a reclamar de Deus, a Moisés, dizendo o seguinte: nós estávamos lá no Egito, nós éramos escravos lá no Egito. Mas lá nós tínhamos água, nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne, nós tínhamos pão, nós tínhamos comida. E você, Moisés, nos tirou de lá para trazer para esse deserto, para nos matar de sede. Imagine que Moisés, o papel de Moisés era ser o intermediário. Levava a pancada do povo e levava para Deus. Ou seja, ouvia as reclamações do povo e ele então ia dizer a Deus. Ouvia o recado de Deus e ia dizer ao povo. Logo ele fazia o meio-campo, o papel do sacerdote. O sacerdote é o intermediário entre o povo e Deus. Naquele dia que o povo estava com muita sede lá no deserto, foi tentado a abandonar a Deus e a resmungar contra Deus. Moisés foi falar com Deus e disse: Senhor, o povo está com sede. Moisés, reúne o povo todo. Hoje eu vou mostrar quem eu sou a esse povo e o poder que eu tenho. Está vendo aquela rocha bem grande acolá? Bote o povo em torno daquela rocha, daquela pedra. Porque hoje eu vou fazer sair água da pedra. Esse foi o desafio. Quero mostrar a este povo o poder. Vou fazer sair água da pedra. Moisés ficou sem entender também, mas foi na confiança. Quando chegou lá, todo mundo reunido em torno da pedra, a voz de Deus para Moisés: Moisés, bate na pedra com o teu cajado. Moisés bateu uma vez, não saiu água. Ele bateu a segunda vez, saiu a água. Deus disse assim: eu vou te pegar depois, Moisés. Depois, quando todo mundo estava saciado com a água, todo mundo admirado, porque Deus fez sair água da pedra, mas ele chamou Moisés e disse: porque você duvidou e bateu 2 vezes, você não vai entrar na terra prometida. Todos vão entrar, mas você não vai. Você vai contemplar a terra do outro lado do Rio Jordão. E assim aconteceu. Moisés morreu antes de passar a terra, o Rio Jordão, para ir para a terra prometida. O deserto é o lugar da tentação, é o lugar da purificação, é o lugar de oração, é o lugar do encontro com Deus. Inclusive, os que perseveraram até o fim, perseveraram porque no deserto só Deus por nós. Como na nossa vida, tem muitos momentos de deserto na nossa vida, que a gente olha para um lado, olha para o outro, diz: só tem Deus por mim. E é claro que se só tem Deus por mim, não me falta nada. O ruim é quando a gente perde a fé, e a gente diz: nem Deus me escuta, não rezarei mais. Claro que Deus vai estar olhando lá para a gente. Pois então, Jesus, quando terminou o batismo, quando foi batizado, o Espírito Santo, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e uma voz, a voz do Pai, que confirma o Filho,
E a leitura diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito para o deserto para orar. E lá no deserto ele foi tentado 3 vezes. Lembra que no deserto eu disse que é o lugar do diabo, do encontro com o diabo. É também o lugar das tentações. Quando Jesus, depois de 40 dias, estava com fome, o diabo apareceu na cena. Olha essa pedra bonita aqui. Se você quiser, você tem o poder de transformar essa pedra em pão e saciar a sua fome. Jesus vence as 3 tentações com a palavra, com a Sagrada Escritura. Primeiro que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, se estava cheio do Espírito Santo, diabo nenhum vai tentar, vai vencer a tentação. Quando ele então é tentado para transformar, para saciar a sua fome, transformando a pedra em pão, ele pega a Escritura e diz: nem só de pão vive o homem. Venceu a primeira vez, o diabo leva Jesus então para uma montanha bem alta e diz assim: olha, tudo isso que tem, esse reino todo, tudo isso é meu, porque foi me dado. Eu posso te dar também, se você, se ajoelhar diante de mim, se prostrar diante de mim. É como se Jesus dissesse: tem cabimento. Vence a segunda vez com as Escrituras. Adorarás, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. A terceira tentação leva Jesus então lá para o lugar mais alto do templo, e diz assim: olha, pode pular daqui para baixo, porque está escrito que Deus mandará os anjos para te aparar, e não vai ferir os teus pés. Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Daquele momento em diante, o diabo se afasta de Jesus e diz o seguinte: para voltar num tempo oportuno. Sabe quando foi que ele voltou? Quando Jesus estava na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E ele voltou em outros momentos também. Quando Pedro quis interromper a ida de Jesus a Jerusalém, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, ia ser morto, ia ser preso, Pedro disse: não, Senhor, não vá. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Você está falando como os homens e não como Deus. E ele voltará no tempo oportuno. Nós estamos então iniciando o nosso tempo de deserto. Já iniciamos, estamos no primeiro domingo, vamos vivenciar a primeira semana. E cada um fez os seus propósitos. Seremos tentados a abandonar os propósitos. Seremos tentados ao longo da quaresma a não rezar, a não dar esmola, a não fazer jejum e a não fazer penitência. Porque no tempo oportuno ele virá. Imagine o que o diabo não está fazendo agora nessa guerra. Colocando uns contra os outros. Uns querendo terra, limites, poder, né? E ele, que diz que tem tudo isso, está lá rindo. E quando as pessoas reclamam, ele diz assim: não, isso aí, eu só fiz isso aqui, só dei um capilé, o resto foram vocês que fizeram. Portanto, estejamos atentos. Jesus venceu as tentações porque estava cheio do Espírito Santo. Nós também, o Espírito Santo habita em nós. E quando as pessoas vêm e dizem assim: eu acho que eu estou com um espírito ruim, eu acho que, calma, quando a gente, primeiro que o corpo da gente é templo do Espírito Santo, é casa de Deus.
aonde mora o Espírito Santo não tem lugar para o que não presta. Cheios do Espírito Santo, nós vamos nos preencher deste Espírito agora no tempo da Quaresma, para poder vencer as tentações. E olha que a gente é tentado a tantas coisas, prestem bem atenção, porque ele voltará no tempo oportuno, fazendo a gente se desviar do caminho, pegando então a população, o povo todo do mundo, fraco por causa da pandemia, com medo, inseguro, desempregado, faminto e agora com uma guerra, na fragilidade da humanidade, ele chega. Jesus apresenta a cruz e diz: olhe para cá, olhe para cá. Não percam de vista, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está também em casa hoje, participando da Santa Missa, firmes no propósito. A tentação está dentro da sua casa. A tentação aparece dentro da sua casa. Às vezes até com as pessoas que a gente mais ama, para você perder a paciência, para dizer o que não é para dizer, para fazer o que não é para fazer. Então, na hora da tentação, vamos vencer da mesma maneira que Jesus, com a palavra, com a oração, com o jejum e com a esmola. São as 3 atitudes quaresmais que nós precisamos estar atentos. Então, essa é a primeira parada nossa, a primeira reflexão nossa na Quaresma, nos fortalecendo para vencermos as tentações, afastarmos o demônio. Última coisa, lembrando agora o que o Papa Francisco diz: com o diabo não se dialoga. Com o diabo não se dialoga porque a gente perde. Adão e Eva foram dialogar, perderam o paraíso. Ficaram nus. Então, com o diabo não se dialoga, porque ele tem artimanha. Palavra de Deus, oração, sacrifício, e a gente bota logo a ele lá para o lugar dele e a gente fica perto de Deus. Firmes na fé. Fiquemos agora todos de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,